E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje o podcast é dedicado aos campeões estaduais aí Brasil afora. Obviamente, mais uma vez eu não vou cobrir todos os campeonatos estaduais e já deixo o convite aqui, né? Quem quiser aí que eu comente sobre outro estadual, outro time, até outro campeonato, comenta aí embaixo, né? Eu venho aqui tentar cobrir um pouquinho, falar um pouquinho mais. Mas vamos seguir. Começar falando de Campeonato Paulista, né? O Corinthians campeão mais uma vez, tricampeão, diga-se de passagem, né, do Campeonato Paulista. Que fase desse time, que momento, né, do Fábio Carille, né? O cara que saiu do Corinthians ano passado, voltou e segue, cara, imbatível, né? Segue impossível no Campeonato Paulista. Terceiro ano dele, terceiro título. Então, muita gente questiona, né? Ainda até hoje, né? Assim, cara, é um pouco chato, né? Mas muita gente questiona ainda a questão dos estaduais, que não é assim, um estadual não dá o devido valor, mas cara, eu queria já fazer uma ressalva aqui, que campeonato estadual é o campeonato grande, não é qualquer campeonato, não é como disse aí o presidente do Palmeiras, um paulistinha, né? Campeonato estadual ele é importante, tanto que o próprio Palmeiras jogou com a sua força máxima, campeonato estadual, né? O campeonato estadual causou uma crise de certa forma no Palmeiras, causou a demissão aí de alguns técnicos, né? Ceará, Vasco, Botafogo. Então não é assim, cara. No campeonato estadual não é qualquer porcaria, não. É um título que tem que ser valorizado, tem que ser comemorado. Então eu parabenizo aqui o Corinthians, né? Primeiramente falando do Campeonato Paulista. Parabenizar também o São Paulo, né? Que fez aí uma campanha, pelo menos, se não a campanha dos sonhos, porque não terminou com o título, pelo menos uma campanha que foi, no mínimo, inesperada, né? Por muita gente começo do São Paulo, eu falei de alguns técnicos demitidos, o São Paulo também, né, demitiu o André Jardine no começo do Campeonato Paulista, então, pelo que foi todo o São Paulo correndo risco até de não se classificar para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, o São Paulo, para mim, foi até de certa forma, uma surpresa. Então, parabenizar o São Paulo, sim, melhorou muito o futebol, né, com a entrada do Wagner Mancini, demorou um pouco para engrenar, foi melhorando, o Cuca chegou, o time já estava muito bem, então a gente fica na torcida para que isso seja um bom sinal, né, para que seja um sinal de que o São Paulo vai manter essa pegada, vai manter esse futebol de uma qualidade mais alta, né? Alguns jogadores nem jogaram Paulista, como o Pato, por exemplo, o Tietê, que foram contratações mais recentes do São Paulo, eles não jogaram o Campeonato Paulista. Então, assim, teoricamente, tem tudo para o São Paulo melhorar muito. Teoricamente, né? Então, o que eu falei, fico aqui na torcida porque, né, o time realmente melhora seu futebol, encontre o caminho. Eu tenho lá minhas dúvidas, eu não cravo que o São Paulo vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque o histórico recente do São Paulo, infelizmente, né, com essa diretoria, não me deixa afirmar qualquer coisa, né? Porque se eu afirma, de repente dá 2 meses, o time começa a jogar mal, manda o técnico embora, porque tem sido assim, né, os últimos anos do São Paulo, né? O cara fica 3, 4, 5 meses, o time para de render e a diretoria manda o cara embora. Então é muito complicado, assim, é difícil cravar qualquer coisa, espero realmente de fato, porque é um dos grandes do futebol brasileiro, né? Não só do futebol paulista, mas é uma referência em nível nacional, né? O time que é campeão de Libertadores, campeão de Mundial, então, cara, tem que ser respeitado. A gente gosta de ver, eu pelo menos, gosto de ver o melhor do futebol em campo. Agora, é difícil, cara, é difícil cravar porque assim, o futebol do São Paulo tá melhorando. Foi um jogo parelho, esse jogo contra o Corinthians, né? Não foi um jogo em que ninguém sobressaiu, na minha opinião. Corinthians, como era de se esperar, pelo menos eu esperava isso, jogando em casa ia ser um pouco mais agressivo, ia ser um pouco mais ofensivo, e foi de fato, né? O Corinthians é recorde de público na arena esse ano, então tinha tudo para dar resposta para o seu torcedor, saiu na frente, né? O gol do Danilo Avelar, né? O cara que foi muito criticado e saiu na frente aí o Corinthians. O São Paulo no final do primeiro tempo encontrou um golzinho com o Antony e o segundo tempo inteiro, cara, assim, foi ficando morno e parecia que tudo se encaminhava para as penalidades. Parecia que todo mundo tava com um pouco de receio de fazer alguma coisa, correu o risco de tomar o gol. Fato é que o Corinthians acabou conseguindo fazer no final do segundo tempo, né, um golaço, diga-se de passagem, do Wagner Love, né,
baita de um lançamento de Sornosa, o Wagner Love pegou de primeira, né? A marcação do São Paulo, não sei o que aconteceu, inexistiu no lance, e o Corinthians merecidamente, na minha opinião, foi campeão. Até porque ela fala, mas pô, foi de igual para igual, e foi de igual para igual, o jogo foi lá e cá. Mas o erro que a defesa do São Paulo cometeu não pode ser cometido numa final de campeonato. E infelizmente foi punido, né? Eu acho que o São Paulo, melhor do que ninguém, até por ser um rival, deveria saber que o time do Corinthians é matador. É um time que, se você der uma chance, os caras vão aproveitar, eles vão matar o jogo. E foi isso que eles fizeram. Foram cirúrgicos mais uma vez, né? Esse é o time do Corinthians, um time que pode não jogar bonito, mas é um time que consegue o resultado que precisa. E que quando precisa é cirúrgico. A gente pode tentar, 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 mas a única chance que a gente vai ter no jogo a gente vai aproveitar. E eles foram mais uma vez muito bem. Então, parabenizar, né? Só tem que parabenizar o Corinthians, um time que investiu muito esse ano, né? Contratou muita gente, né? Talvez em termos de grana não se equiparem ainda a grana total, né? Ainda não se equipare, por exemplo, ao Palmeiras, ao Flamengo, mas é um time que contratou muita gente, né? Citar alguns aí, teve a volta do Gustavo, que tava no Fortaleza, tem Júnior Urso, Sornosa, enfim, trouxe bastante gente, o próprio Wagner Love que fez o gol do título, então parece que deu resultado, cara. Assim, o que é bacana é que assim, o investimento traz resultado. E é isso que eu acho que todo mundo espera, né? Aqui eu não vou nem entrar em clubismo, mas assim, para quem que acompanha o futebol, a gente espera que todo investimento dê resultado, que todo planejamento dê resultado, porque o quem ganha com isso é o futebol. Então o Corinthians, mais uma vez, eu acho que teve um pouco mais de maturidade, né? O São Paulo foi muito bem, mais uma vez, vou ter que frisar aqui, a molecada do São Paulo comprou a briga mesmo, os caras não cederam, eles foram, cara, talvez se destacaram aí na fase de mata-mata e foram gigantes, cara. Talvez eu acho que me arrisco até a dizer que eles tiveram mais maturidade que os caras que deveriam passar a experiência para eles. Então tiveram mais, se não maturidade, pelo menos tiveram mais personalidade, principalmente o Anthony, né? Eu destaco aqui o Anthony porque o cara é diferenciado mesmo. A ousadia, cara, uma personalidade acima da média. E é o que eu falei, se não tem a maturidade, pelo menos sobrou em personalidade. O cara fez o gol que o São Paulo precisava na final do campeonato, tinha tudo para ir para a definição dos pênaltis e numa falha da defesa, o São Paulo acabou sendo punido e o Corinthians se sagrou campeão mais uma vez Fábio Carelli, e o Corinthians vem aí, cara, assim, não vem jogando aquilo que jogou, por exemplo, quando foi campeão brasileiro, campeão primeiro ano do Fábio Carilli, onde foi campeão estadual, foi campeão do Paulista e campeão brasileiro. Naquele ano, no final do Campeonato Paulista, o Corinthians estava jogando muito já estava voando baixo, já dava um sinal de que era um time para ser campeão brasileiro. Ainda não é, ainda é um time muito difícil, é muito chato, é muito enjoado esse time, tem a maturidade muito alta, né? Tem um baita de um goleiro que vem salvando o time em momentos difíceis, salvou nessa final também. Tem que destacar isso, a participação do Cássio. E é um time difícil, cara. Um time que vai dar trabalho para todo mundo e que principalmente, né, nos mata-matas, a gente acabou de ver isso no Campeonato Paulista. Agora o Corinthians muda o foco para a Copa do Brasil, por exemplo, é um time que vai ser muito difícil de ser batido. Então, olho no Corinthians, acho que ainda para disputar o Campeonato Brasileiro precisa melhorar muito, né? Precisa melhorar demais ainda, porque é um time que eu vejo que vai, pelo menos nesse momento atual, tá? Posso queimar minha língua aí, mas nesse momento atual, da forma como vem jogando, é um time que me parece que vai empatar muitos jogos. Então não vai correr risco de rebaixamento nem nada disso. Mas é um time que é, eu vejo brigando por Libertadores por enquanto, né? O título ainda um pouquinho longe pela qualidade que a gente vem vendo de futebol. Porque, mais uma vez, repito, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos. É um time que empata muito acaba ficando na parte intermediária da tabela, enfim. Eu acho que o Corinthians grandes chances aí sim de brigar por G4. Título talvez, cara. Título talvez, né? Outros times focando em outras competições, talvez seja o momento em que o Corinthians consiga abrir uma margem de pontos boa.
Então, título, claro, obviamente é possível. Desculpa aí, gente, barulhão aqui, passando helicóptero, avião aqui, enfim, não sei, muito barulho, mas peço desculpas aí pela interrupção, mas título ainda é difícil cravar, né? Mas a gente pode esperar tudo. O que eu posso dizer é que assim, a gente pode esperar tudo desse time aí montado pelo Fábio Carille, que na minha opinião, hoje em atividade no Brasil, se não o melhor, um dos melhores técnicos. Então, que fase de Fábio Carille, eu acho que recompensado mais uma vez pelo excelente trabalho que faz e o Corinthians mais uma vez campeão aí, se tornando aí uma potência no futebol paulista, né? Tricampeão, acho que fazia 80 anos que o Corinthians não ganhava 3 títulos em sequência, então que fase, que momento, é para festejar mesmo, é para comemorar mesmo, porque o título em cima de um rival, na frente da sua torcida, né? A arena com recorde de público, então tem que festejar muito e, mas claro, né? Agora tem que mudar o foco, né? Tem que comemorar, tem que festejar, tem que curtir, mas agora tem que virar a chave já porque a temporada segue e o Corinthians tem um jogo difícil contra a Chapecoense na Copa do Brasil agora para fazer. Então, é, festejou, festejou, tem que ficar feliz mesmo, tem que comemorar mesmo, mas agora tem que virar a chave e tem que focar na Copa do Brasil, que não é um campeonato que se despreze, né? Um baita do campeonato, premiação excelente, então virar a chave agora e focar na Copa do Brasil. Parte agora para o Carioca, o Flamengo foi campeão, tinha tudo para ser campeão mesmo, já tinha ganhado o primeiro jogo contra o Vasco 2-0, repetiu o placar 2-0 agora no Maracanã também, e cara, parabenizar o Flamengo que comecinho do Campeonato Carioca passou por altos e baixos, né? Passou aí até por alguns momentos de contestação da própria torcida, enfim, é, mas agora se redimiu, se recupera e vem mostrando um excelente futebol. Só tem que parabenizar o Flamengo porque todo o investimento, pelo menos por enquanto agora, deu o seu primeiro resultado, deu o seu primeiro passo, né? O Abel comentou que pô, a gente ganhou a Florida Cup, agora a gente ganhou o Campeonato Carioca, então assim, estamos bem, né? E de fato o Flamengo está muito bem. É claro que eventualmente pode ter um problema aí de rodar o elenco e isso qualquer time está sujeito. O Flamengo vai ter que saber fazer isso, né? Se quiser disputar mais de um campeonato ao longo do ano, mas pelo menos a primeira etapa foi cumprida, né? O título carioca veio e veio bem, não veio sofrido, veio tranquilo. 2-0 no primeiro jogo, mais uma vez eu repeti, o segundo jogo também 2-0, né? Gol do William Arão e um golaço do Vitinho. Everton Ribeiro voando, cara, impressionante que vem jogando. Gabigol também deu muito trabalho mesmo, né? Apesar do placar, pô, foi 2-0, foi tranquilo. Não foi um jogo fácil, tá? O Vasco teve boas chances sim, é, deu alguns sustos, né? Tomou o primeiro gol. Antes até do primeiro gol já tinha tido uma boa chance. Depois do primeiro gol, o Vasco teve uma baita de uma chance para empatar. O Diego Alves foi monstro, né? Então só não tomou, o Flamengo só não tomou o gol do empate, né? E aí podia mudar a cara do jogo de repente, mas só não tomou o gol do empate graças ao Diego Alves, que é um baita de um goleiro, fez grandes defesas, e aí conseguiu segurar aí o zero no placar, pelo menos pro lado do Flamengo. E aí depois o Vitinho, belíssimo passe, se eu não me engano, foi do Everton. E um golaço, cara. Golaço, ele bateu na saída do goleiro e matou o jogo. Matou o gol para garantir o título, né? Para tranquilizar, para dar aquela tranquilizada. E aí o Vasco teve um jogo, teve o Werley expulso, desculpa aí, teve o Werley expulso. E aí, cara, ficou fácil. Flamengo muito tranquilo para segurar o resultado e parabenizar, cara, parabenizar porque é um planejamento que vem dando certo, né? Contratou um grande técnico, reforçou ainda mais seu elenco e agora é recompensado com pelo menos o primeiro título do ano, né? Florida Cup eu não estou contando aqui, mas vou contar o segundo título no ano já, então tem que festejar mesmo. Claro que agora pô, agora o foco volta para a Libertadores, o Campeonato Brasileiro vai começar, tem Copa do Brasil. Claro que ainda tem muita coisa pela frente e esses outros campeonatos a coisa vai azedar um pouco mais, né? Porque por mais que o estadual seja difícil,
né? Agora sim você vai pegar outros adversários um pouco mais qualificados, vai enfrentar outros campeões estaduais, então agora a coisa começa a pegar um pouco mais e o Flamengo vai ter que ter uma atenção redobrada para esse planejamento, né? Por enquanto ficou aí entre estadual e Libertadores, agora não. Agora vai ter Libertadores, vai ter Campeonato Brasileiro, depois vai ter Copa do Brasil, então vai ser uma temporada difícil, né, exaustiva aí pro Flamengo, não só para o Flamengo, né? Estou falando do Flamengo porque estou falando do título carioca, mas vai ter aí uma temporada exaustiva pela frente. E a mesma coisa que eu falei do Corinthians, eu vou falar de todo mundo. É, ganhou, ganhou, tem que comemorar mesmo, tem que festejar mesmo. E, e agora tem que virar a chave já tem que focar, porque já foi, cara. Foi bom, foi legal, foi em cima de um rival, mas agora vira a chave e vamos seguir, bola pra frente, né? Partir agora pro Mineiro. Cruzeiro foi campeão, né? Tinha encaminhado relativamente bem a vitória, né? Foi 2-1 em cima do Atlético no primeiro jogo. Esse segundo jogo não foi fácil, né? Foi 1-1 e assim, apesar do placar, né, da diferença final ter sido de um gol só, eu não acho que o Cruzeiro correu grandes riscos, tá? Sendo bem sincero, apesar desse jogo ter sido empate e tal, o Fred fez um gol de pênalti, né? O Elias fez o gol do Atlético Mineiro, o Atlético até tentou empolgar, mas não deu. Então, Cruzeiro, eu venho falando aqui, cara, venho ressaltando, é o time que, eu acho, se eu não me engano, dos brasileiros, é o único que está invicto nessa temporada. É muito forte esse time, muito difícil de ser batido no mata-mata. Um time que tem a maturidade muito alta, que, cara, é extremamente confortável nesses momentos mais delicados, nesses momentos mais difíceis. Souberam lidar com a pressão, administraram e foram campeões, cara. Foram campeões merecidamente. É um time que vem, me arrisco a dizer que já disse antes, talvez é o melhor time brasileiro do momento, né? A fase do Cruzeiro é impressionante, né? O Fred vem fazendo muitos gols e recuperando aí a boa forma. O time mentalmente é muito forte, né? Então tem tudo para seguir muito forte, não só comprovou isso não só no estadual, no Campeonato Mineiro, mas tem tudo para seguir muito forte aí ao longo de toda a temporada. É um time que é, eu acho que o Cruzeiro vai abrir mão do Campeonato Brasileiro sim, né, como tem feito aí nos últimos anos, mas olho no Cruzeiro, tá? É um time que eu acho que ainda sai com mais um título esse ano, independentemente de qual venha, seja a Libertadores, seja a Copa do Brasil, é um time que eu vejo como um dos principais candidatos a levar ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Mais uma vez, eu acho que o Cruzeiro não leva o brasileiro, acho muito difícil, é um time que vai focar nos outros campeonatos, sim, né? Vai dar uma atenção especial nesses outros campeonatos. O Campeonato Brasileiro vai ficar um pouco para trás, vai deixar um pouco de lado e tenho certeza absoluta que vai longe, ou na Libertadores ou na Copa do Brasil. Por esse motivo, vai acabar deixando é, o Campeonato Brasileiro um pouquinho mais de lado, mas já me arrisco a dizer aqui, viu? Claro, mais uma vez, estou correndo sério risco de queimar a língua, se queimar a língua, pode comentar e pode cornetar mesmo, mas me arrisco a dizer que o Cruzeiro é, sai com mais um título esse ano. Não sei qual, mas é um time muito forte, né? Um time que por todo e por que que eu tô falando isso, né? Não tô puxando o saco do Cruzeiro, não tô puxando o saco do Cruzeiro, tá? Tudo isso é o que a gente vem observando, não só ao longo do último ano, dos últimos anos, tá? O Cruzeiro, eu acho que o Mano Menezes, se eu não me engano, é o técnico que está mais tempo à frente de um time do Brasil. O Renato Portaluppi vem depois no Grêmio. E não só isso, cara, é um time que não só vem mantendo a comissão técnica, o planejamento e tal, mas é um time que ano após ano muito forte. E parece que a cada ano que passa melhora um pouco mais. Então o Cruzeiro é esse time para mim. Melhorou muito do ano passado para esse, na minha opinião. Já sim, eu percebo uma melhora muito grande. Era um time que era um pouco mais defensivo, fazia poucos gols, e esse ano já é um time muito mais goleador. E o Mano Menezes falou isso, né? Esse ano o Cruzeiro, você pode esperar um Cruzeiro mais goleador, e a gente está vendo isso.
Isso é bacana, cara. Isso é bacana porque mostra a evolução do time, né? Um time que segue muito forte defensivamente e que parece que cada partida que passa melhora o seu ataque, vem melhorando. Claro, perde oportunidade, sim. Às vezes faz um gol, às vezes não faz gol, mas assim a gente já nota uma melhora muito grande e é um time perigoso, cara. É um time, mais uma vez eu vou falar, minha opinião pessoal, tá? É o melhor time do Brasil no momento, né? Tava aí lado a lado com o Grêmio deu uma caída, principalmente na Libertadores, e agora para mim o Cruzeiro é o que vive a melhor fase mesmo. E, cara, parabenizar, né? O título, obviamente, foi muito merecido. Claro que o Atlético endureceu muito, mas do Atlético, eu pessoalmente peço até desculpa por torcedor atleticano e tal, mas é que né, o Atlético recentemente mandou embora seu técnico. E eu realmente não esperava muita coisa, né? Não esperava que podia acontecer muita coisa do Atlético. Acabou até me surpreendendo. Achei que ia ser uma vitória mais tranquila do Cruzeiro, mas acabou até surpreendendo, né? Fez um gol, achei que fosse empolgar, deu uma empolgada mesmo, mas não conseguiu ampliar o placar. Então, ficou por isso mesmo, né? Mas ao Atlético eu espero que realmente consiga aí encontrar um bom técnico, consiga aí seguir forte, porque é um time que tem um baita de um ataque, né? Eu já venho, não é de hoje que eu venho elogiando esse ataque do Atlético Mineiro, é um baita de um time, né? A gente viu isso, foi um time que fez muitos gols nesse estadual e no Campeonato Mineiro, né, na artilharia tem mais de um jogador, né, ali no topo dos artilheiros, então na tabela dos artilheiros, então é um grande time, né, é um baita time, vou repetir aqui, mas precisa se reencontrar, cara, precisa encontrar um bom planejamento, precisa encontrar um bom técnico e me preocupa, cara, me preocupa porque o Levir Coupe para mim era um grande técnico, obviamente, não deu certo. E agora eu fico aí, agora fica nessa expectativa aí, quem que vai assumir? Quem que tem mais gabarito aí para assumir um time como o Atlético Mineiro? Eu não consigo ver, pelo menos no curto prazo, aí o Atlético com um técnico mais medalhão, mais cascudo, né? Vai ter que apostar num técnico mais jovem, enfim. Espero que dê certo, né? Mas vamos ficar na torcida, né? Mas pelo menos para esse ano, acho difícil aí o Atlético vai ter que dar muita sorte, né? Por exemplo, de conseguir um grande técnico, como conseguiu o Corinthians, né? O Fábio Carille, quando assumiu o Corinthians, nunca tinha sido técnico. Então, claro, já aconteceu, pode acontecer de novo, mas é muito difícil, é muito improvável. Então, fica na expectativa, né? Comentar aí de alguns técnicos que caíram, né? O Lisca doido caiu, né? No Ceará, era até o Ceará, não é mais, né? Foi mandado, foi demitido. O, no Vasco, né? Putz, agora me falhou a memória. O nome do técnico, Alberto Valentim também caiu depois dessa final, né? No Goiás, o Barbieri também caiu. Então, cara, eu já tinha falado isso no podcast anterior, tá? Minha visão. Tudo errado, né? Tudo errado. Você vai mandar o cara. Bem, cara, eu acho que assim, se você vai mandar o cara embora, esse é o momento, porque o Campeonato Brasileiro ainda não começou. Então, assim, claro, o técnico novo não vai ter tempo de trabalhar até o início do Campeonato Brasileiro, mas enfim, pelo menos o campeonato não tá rolando. Então, pelo menos pega o time mudando a cabeça, mudando a mentalidade, começando uma outra competição, de repente vira aquela chave. Não, agora vamos começar do zero, né? Vamos refazer a nossa história, enfim. Isso mentalmente pode mexer sim com o elenco, mas cara, me preocupa, cara. Me preocupa porque não tem um aporte aí de técnicos disponíveis no mercado, cara. É isso que me preocupa. E assim, e não são times pequenos, né? O Ceará tem uma história bonita com o Lisca doido. Me preocupa muito nessa saída do Lisca, né? Porque era um cara que eu acho, minha opinião sincera, tá? Fazia o time do Ceará até render um pouco mais do que podia, né? Pelo aquele perfil dele mais agitado, cara que traz a torcida pro lado dele. Então, assim, me preocupa um pouco, tá? Acho que, se eu não me engano, o Ceará já até anunciou um novo técnico, mas enfim, era
o técnico era do Bahia, se eu não me engano. Preciso confirmar a informação. Peço desculpas aqui se eu errei. E o Vasco também, cara, demitiu o Alberto Valentim, que é um bom técnico, o técnico que, na minha opinião, salvou o Vasco o ano passado do rebaixamento. E me preocupa, cara, porque foi um time que fez um bom campeonato carioca, teve uma queda agora de rendimento nesse mês, mas eu acho que não era justificável, né? Você desistir de tudo, pô, vamos tentar outro técnico. Enfim, cara, é aquilo que eu falei, se tem um problema de relacionamento interno, ok, mas já tá errado, né? É falta de profissionalismo, enfim. Mas me preocupa, né? A temporada principalmente do Vasco, né? Porque time que ano após ano vem vivendo momentos difíceis, brigando nem para ficar no meio da tabela, brigando para não cair. E mais uma vez esse ano vou pedir até desculpas aqui mais uma vez pro torcedor vascaíno, mas fica a minha preocupação, cara. Fica a minha preocupação é, porque a sensação que eu tenho é que esse ano mais uma vez o Vasco vai brigar para não cair, né? Então, cara, difícil, situação delicada, mas vamos ficar na torcida, né? Ficar na torcida para que encontre um bom técnico, para que se reencontre, porque a gente já viu o que esse time pode jogar. É um time que pode jogar bem, mesmo assim, mesmo se vamos comparar o elenco com o do Flamengo. Cara, não dá para não dá para comparar a qualidade individual dos jogadores, mas é um time que a gente já viu, né, que pode fazer bons jogos, né? A gente viu isso no campeonato, no início do campeonato carioca. É um time que pode jogar bem, né? Teve uma queda de rendimento que é natural, né? Porque ah, uma série de fatores, desgaste, né? Às vezes a fase não é boa, faz um, dois jogos, o gol não acontece, perde, isso moralmente abala o elenco, então isso é natural, mas a gente já viu que esse time pode fazer, né? Então me preocupa muito essa postura. De novo, se o técnico já não tinha mais controle, já não tinha um bom relacionamento com o elenco, isso bem, cara, é justificável. A demissão não tem como manter, né? Como já aconteceu, por exemplo, com o São Paulo. Diego Aguirre já não tinha mais o controle do vestiário. É, é natural, né? Não tem como manter um técnico mais, porque ele já não tem mais o respeito dos jogadores. Mas mais uma vez vou repetir aqui, cara. E assim, pelo que eu vi alguns programas esportivos falando no Atlético Mineiro, por exemplo, o Liverpool teve problema também de relacionamento com alguns jogadores. Eu acho que é um pouco falta de profissionalismo, né? Acho que tá todo mundo lá fazendo o seu trabalho, por mais que a metodologia do trabalho não seja agradável, seja um técnico que pega no pé, que seja um pouquinho mais chato, cara, é um pouquinho falta de profissionalismo, né? Vamos ser sinceros. Mas enfim, jogador é ser humano, a gente sabe como é que é, às vezes a gente não se dá bem com uma pessoa, então a gente está sujeito a isso, cara. Todo mundo é ser humano e todo mundo está sujeito a isso, infelizmente. Então, pelo menos fica a minha torcida, né, para que sejam times que consigam se recuperar, encontrar o bom futebol a tempo, né, do início do Campeonato Brasileiro, porque eu fico numa expectativa de ser um excelente campeonato, mas mais uma vez, cara, o Atlético me preocupa, né, um time que tem um ataque fortíssimo, talvez um dos melhores do Campeonato Brasileiro, se a gente pegar agora comparar com os outros, um dos melhores ataques do campeonato. É, Ceará e Vasco fica aí o meu receio, né? Pelo menos a sensação que eu tenho de momento é que vão ser times que vão brigar para não cair mais uma vez, infelizmente. E é triste isso, é triste porque eram foram times que saíram de uma situação difícil ano passado, começaram esse ano bem embalados, bem futebol bem leve, de repente passa por uma crise um pouquinho mais chata e aí os técnicos são mandados embora. Então, todo o planejamento, tudo aquilo de bom que eles tinham construído foi para o ralo. Então, fica aí a minha preocupação, né? Mas, mais uma vez, vou falar aqui, cara. Para quem fala que estadual é campeonatinho, é campeonato que pode ser desprezado, não é não, cara. Muito técnico já foi mandado embora, vou repetir aqui, né? Botafogo, Vasco, Ceará, Goiás, o próprio São Paulo também, mais pro começo do campeonato. Então não é campeonatinho não, cara. E digo mais, aqui pelo menos dos grandes clubes, dos que se destacaram no Campeonato Brasileiro do ano passado, talvez o Palmeiras tenha sido a maior decepção, né? Falei de técnico aqui, mas agora falando de investimento, né?
de planejamento, de estrutura, talvez o Palmeiras tenha sido a maior decepção, não só pelo investimento que fez no elenco, mas principalmente pela questão do presidente, né? Que todo mundo fala isso e eu também vou entrar na onda, vou entrar no embalo. É um cara que, como gestor, é um baita de um presidente, né? Conseguiu renovar aí com a Crefisa, o maior patrocínio do futebol brasileiro, conseguiu aí a Puma como fornecedor de material esportivo, né? O Palmeiras que sempre é, tinha uma relação difícil com a Adidas e conseguia aí trazer a Puma, né? O único clube aí que tem que veste a marca da Puma. Então, assim, como gestor é um baita no gestor, mas cara, você não pode vir a público, ofender o campeonato, chamar um campeonato como o Campeonato Paulista de Paulistinha. Você não só falta com respeito com a federação, né? Não só por uma briga com a federação, mas falta com respeito, né, com os outros clubes que participam do campeonato, né? E aí fica numa situação chata, né? Num papelão desse, né? O time que fala que o campeonato é um paulistinha e nem consegue chegar na final do campeonato. Então, eu acho que ficou mais feio para o Palmeiras, não pela questão do investimento, mas por tudo que aconteceu, né, ao longo desses 2 últimos anos. E Palmeiras vem, entra com a sua força máxima, com o que tem de melhor e não chega nem na final do campeonato. Então, fica aí a minha lamentação e fica a crítica também, cara, porque assim, precisa ter cuidado com o que você fala, né? Por mais que, pô, fomos prejudicados, tô de cabeça quente, é, você é o presidente do clube, cara. Você precisa ter um certo cuidado com o que você fala. Tudo que você falar vai repercutir muito, vai longe a repercussão. Então, você não é o cara que cuida, todo respeito, tá, gente? Mas você não é o cara que cuida da grama. De novo, vou falar aqui, não é todo respeito, tá? Com o cara que cuida da grama, que faz um belíssimo trabalho, no estádio do Palmeiras, que é um gramado invejável. Mas assim, se o cara que cuida da grama fala o que falou o presidente, a repercussão não é a mesma, porque o cara é o presidente do clube. Então, tem que tomar um certo cuidado. Acabou falando que não devia, né? E aí é, ficou mais feio para o Palmeiras justamente por causa disso, né? Eu acho que não foi nem pela questão do investimento, de novo, vou repetir aqui, mas é por tudo que foi falado, por toda a briga que teve com a federação. Então, é, fica aí, cara, fica aí uma ressalva aí, fica aí uma nota aí até enfim, para os torcedores palmeirenses, uma nota de lamento aí, porque é, por mais que seja um campeonato que seja menosprezado, é um campeonato importante, né? E o maior rival ganhou mais uma vez. Então, é, enfim, cara, não vou me estender muito. Isso aí é assunto para horas e horas de discussão, mas é isso aí. Parabenizar os campeões estaduais, né? Agora a chave virou, os estaduais acabaram e aí começa agora o Campeonato Brasileiro aí, a gente vai começar o nosso podcast falando de rodada após rodada, vamos seguir, vamos acompanhar e vamos torcer pelo melhor futebol. E é isso aí, gente. Valeu, um forte abraço e até a próxima.